coube a mim revisar o que nós ouvimos há uns 2 meses atrás. Na verdade, foi mês 5, 27 de 5, onde foi trazida a palavra aqui sobre dar a palavra. Eu queria, junto com vocês, poder revisar essa palavra. Eu creio que o que Deus quer é nos aperfeiçoar, o que Deus quer é alinhar nossas mentes, firmar suas verdades em nossos corações, nos relembrar, nos levarmos a sermos praticantes da palavra, não somente ouvintes, porque a palavra diz que os ouvintes enganam a si mesmos. Então precisamos garantir que a palavra que o Senhor tem nos dado não só fique em nossas mentes, mas façam parte da nossa vida diária, da nossa prática. E Deus, eu creio, que tem investido em nossas vidas. Deus tem investido em cada um de vocês, porque sobre os nossos cuidados, o meu cuidado, o cuidado de cada um de vocês, Ele depositou a vida daquele que você tem zelado, que você tem orado, que você tem buscado diante de Deus o que dá para Ele. Então hoje nós gostaríamos de relembrar essas verdades. Eu queria trazer algo que, na verdade, todos nós sabemos, faz parte da nossa catequese. Vou começar por isso. O que o discipulador deve dar ao discípulo? Lembram? Dar a si mesmo, dar exemplo, dar a palavra e dar a experiência de ministério. Não precisa ser na ordem não, tá certo? Mas, ok? Então vamos lá, juntos, comigo. Dar a si mesmo, dar exemplo, dar a palavra e dar a experiência de ministério. Dar a si mesmo. 2 Coríntios 12, 15. Diz lá: eu de boa vontade me gastarei e me deixarei gastar. Se mais vos amo, serei menos amado. Então Paulo diz aos coríntios: eu me gastarei e me deixarei gastar. Dá exemplo. Nós aprendemos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz lá em João 13, 15: porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façai vós também. Então Ele é o nosso exemplo. Ele nos deu exemplo. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso modelo. E vimos que Ele é o nosso modelo de discipulador, daquilo que sabe cuidar. Da experiência de ministério. 2 Timóteo 3, 10. Ele diz lá, se aí eu vou abrir aqui porque eu não sei toda a sequência, tá? 2 Timóteo 3, 10. Diz lá: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, fé, propósito e outras coisas mais. Então, da experiência de ministério. Então, irmãos, como eu comecei a falar, precisamos garantir que essas coisas estejam sendo praticadas.
E o que a gente vai trabalhar hoje, que eu ainda não falei, que é dar a palavra. É isso, Emerson? Eu deixei por último, porque eu queria tirar a palavra. Então há uma necessidade, amados, de restauração de alguns princípios e prática. E um desses princípios é o da palavra. Só relembrando, fazer discípulos é uma vocação, uma grande honra. Estava ali orando com meus companheiros e Itamar disse algo quando a gente estava orando. Ele disse assim, que precisamos de uma graça, precisamos da graça do Senhor para desempenharmos essa nossa vocação, esse nosso serviço. Não basta apenas termos o entendimento de como a coisa deve ser feita. Precisamos da graça do Senhor, dia após dia. Precisamos que o Senhor nos anime, precisamos que o Senhor nos exorte, precisamos de uma dose graciosa do Espírito Santo para desempenharmos bem o nosso serviço. É um serviço de amor, é um serviço de cooperarmos e participarmos na formação da família de Deus, gerarmos filhos para Deus, e não só gerarmos, mas cuidarmos, edificarmos filhos para Deus. É uma grande responsabilidade, mas é uma grande honra. Deus nos escolheu, amados. Deus me escolheu. É tremendo isso. Eu fico impactado, porque Deus confiou a nós. Deus confiou a você. Deus confiou a mim. E essa confiança é uma convocação. Em Mateus 28, 18 a 20, ele convoca a todos. Todos. Se neste momento está sendo alguém batizado, esta pessoa, este irmão que está nascendo hoje, ele está sendo convocado para que, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E esse estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Não existe como parar. É até a consumação do século. É até você ir, ou até eu. Se eu me levar. Enquanto o Senhor não te levar, enquanto o Senhor não me levar, Ele quer que todos nós obedeçamos essa convocação. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. E é interessante que nessa convocação aí, justamente é o que nós queremos chamar a atenção hoje, que é ensinando-os a guardar. Ensinar a guardar. E o Senhor diz que precisamos ensinar a guardar todas as coisas. Amados, o nosso papel, o papel dos discipuladores, é essencial para a vida da igreja. Nós cremos, todos nós cremos, que é através das juntas, do relacionamento, das juntas e ligamentos, que grande parte da edificação da igreja é efetuada. Nós cremos nisso, por isso estamos aqui. Somos chamados de pais espirituais, discipuladores, daqueles que têm uma experiência a mais com a palavra, com a prática
prática das verdades. Então o Senhor nos chamou nessa grande comissão. E se esse relacionamento que o Senhor deposita a confiança não funcionar, toda a edificação ficará comprometida. Toda a edificação da igreja. E não só isso, mas as próprias vidas dos irmãos serão prejudicadas. Sabe por quê? Porque o Senhor confia. Colossenses 2:19. Não retenda a cabeça, da qual todo o corpo, o que é que diz lá? Todo o corpo suprido. Não é isso que está escrito lá? Todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce um crescimento que procede de Deus. Então, qual é o crescimento que procede de Deus? O crescimento que se dá através de suprimento das juntas e ligamentos. Queria ressaltar essa palavra suprimento. Fui lá no dicionário, em outra tradução também, diz assim: suprimento seria a mesma coisa de ser provido, a mesma coisa de ter o alimento ministrado, ministrar o alimento. O Senhor espera que cada um de nós estejamos ministrando o alimento para aquele a quem o Senhor nos confiou. Amém? Aleluia. Eu falei também que temos um modelo de um discipulador perfeito. Esse modelo é Jesus. Jesus, na sua atitude com os discípulos, vamos ver João 17. Daqui a pouco a gente abre, tá? Por favor. Antes de ver João 17, eu queria rever o João 13:15, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Se ele é nosso modelo, se ele fez, ele está dizendo assim, ó, façam vocês também. Vamos ver o modelo de Jesus. João 17, mas eu preciso estar sempre lembrando que ele é meu modelo, e assim como ele fez, ele quer também que eu faça. Por favor, vamos lá para João 17. Vamos ver o versículo 4, 6 e 9. Primeira coisa que a gente vê Jesus como modelo de discipulador é que diz a palavra que ele presta contas ao Pai da vida dos discípulos. João 17, 4 diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me fizeste, que me confiastes para fazer. Foi confiado a Jesus e ele nos confiou. 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. O legado de Jesus. Ele passou para nós. 9. E por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas para aqueles que me destes, porque são teus. São teus. Existe um legado.
que Deus passou para nós, mas é de Deus. As vidas pertencem a Deus. Isso traz um senso de responsabilidade nossa, um senso de responsabilidade de que eu vou prestar contas, porque as vidas não me pertencem, mas pertencem a Deus. Eu tenho que cuidar, zelar, porque são de Deus. Amém? Aleluia. Outra coisa que a gente pode destacar, o nosso mestre como modelo, ele guardava e não queria perder nenhum deles. Eu gostaria que a gente fosse meditando e pensando nas vidas que temos cuidado, de acordo com os textos que a gente está lendo. Primeiro, prestar contas. Lembre daquelas pessoas que você tem cuidado. Você vai prestar contas. Eu vou prestar contas. Se realmente eu fiz como o Senhor mandou fazer. O Senhor quer que eu faça a minha parte. A minha parte eu tenho que fazer. Porque eu vou prestar contas. Eu preciso guardá-los, assim como o Senhor guardou. E ele disse que ele não perdeu nenhum, a não ser o filho da perdição. João 17, 11 e 12. O 11 diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes para que eu seja um, assim como nós, para que eles, sejam um, assim como nós. 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes, e eu protegia eles. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. O que mais Jesus, como nosso mestre, como nosso modelo, fazia? Ele intercedia, ele se colocava diante do Pai, ele orava pelas vidas que lhes foram confiadas. Temos orado por aqueles que o Senhor nos confiou? Temos colocado eles diante de Deus? Meditemos, pois. João 17, versículo 9, nós já lemos, diz que ele roga. O 11 também, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. E o 12, o 11, o 15, não peço, Jesus está orando, não peço que eu tire do mundo, e sim que os guarde do maligno. O 20, não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Jesus orou, tem orado por mim, antes de eu nascer. Antes de você nascer, Jesus já orava. Tremendo, não? Que cuidado, que zelo. Ele já orava por você e por mim. 21, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E Jesus, amados, como modelo, dava a palavra do Pai.
versículo 6. 17:6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teu, tu me confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Se eles têm guardado, se aqueles discípulos guardavam a palavra, é porque Jesus ensinava a palavra. Amém? Versículo 8. Porque eles tenham transmitido a palavra que me destes. Precisamos encher-os da palavra. Primeiro a nós, porque eu não posso encher se eu não sou cheio. Versículo 14. Eles tenho dado a tua palavra. Versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia. Amém. O Senhor nos ensina. Assim como Ele fez, precisamos fazer. Tem uma frase que aprendemos: discipulador que não ensina a palavra, ele o quê? Discipulador que não ensina a palavra, ele não é discipulador. Ele é um amigo, uma pessoa que anda junto, mas não é discipulador. Porque aquele que ensina precisa ensinar com a palavra. Aquele que discipula precisa estar se utilizando da palavra. Então, discipulador que não ensina, que não dá a palavra, não pode ser discipulador. Então, precisamos, aqueles que não têm dado a palavra, têm tido mais momentos de lazer, não estão fazendo como o Senhor ensinou, porque o Senhor tem nos ensinado a darmos a sua palavra. Amém? Aleluia! Dar a palavra de Deus é diferente da minha palavra. A minha palavra é questionável, a palavra de Deus não. Os meus conselhos são questionáveis. Os conselhos baseados na palavra de Deus, não. É por isso que a palavra diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. É interessante porque ele diz assim, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Só que ele diz assim, habite ricamente. Ou seja, o conselho e a instrução passa por uma habitação da palavra de Deus em minha vida. Eu, cheio da palavra, sou capacitado por Deus para aconselhar e para instruir. Aleluia! Amém? Tem um outro texto que eu queria trazer à lembrança. João 6:57. Diz assim: de Jesus, que de mim se alimenta, por mim viverá. Como nós, passa primeiro por nós, como nós queremos viver na plenitude da graça do Senhor, e como queremos que aqueles que estão conosco vivam nessa plenitude, se eles não se alimentam. Jesus diz, Jesus é a própria palavra. Jesus é o Verbo, o Logos, a própria palavra. E o que é que essa palavra de Deus
Quais? Se eu dou a palavra, eu estou dando Jesus para cada discípulo. Eles estão se alimentando de Cristo. Entende? Como isso é tremendo? Eles estão se alimentando de Cristo à medida que eu dou a palavra do Senhor. Então, o que é que a palavra de Deus produz? A palavra de Deus produz fé. Romanos 10, 17. Queremos que aqueles que estão conosco tenham fé? Tem que dar a palavra. Assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Tem que ser a palavra. O que é que mais a palavra de Deus produz em nós? Ele vivifica e regenera. Salmo 119, 50 e 1 Pedro 1, 23. Salmo 119, 50, diz lá: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Queremos ser consolados nas nossas angústias só através da palavra do Senhor. Ela nos consola, nos vivifica. O 1 Pedro 1, 23. Pois fostes regenerados. Ela nos regenera. Não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e permanente. Aleluia! A palavra de Deus também ela é criadora. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir. Das coisas que não aparecem. O que mais podemos falar dessa palavra? Ela é viva e eficaz. E não só isso, ela discerne também os meus pensamentos, os pensamentos do homem e o coração. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e diz que é apta para quê? Para discernir os propósitos, o pensamento, o coração do homem. Às vezes, irmãos, a gente não sabe o que realmente os nossos discípulos, ou até mesmo nós, devemos fazer. E nós não sabemos também como é que está o nosso coração diante da situação. Qual é a melhor coisa? Vamos ver lá o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus vai discernir meu coração. Vai saber que se esse propósito vai estar realmente conforme a vontade de Deus, se está combinando com o propósito de Deus, se o que eu tenho a fazer vai glorificar o nome do Senhor. E mais, a palavra nos guarda de pecar. A palavra nos guarda de pecar. Salmo 119, 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. A palavra do Senhor nos livra de pecar. Precisamos guardá-la. Ensinar a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. A palavra também nos limpa. Ela me limpa minha mente, limpa meu coração. Diz assim, João
15:3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Palavra do Senhor, ela te limpa, ela me limpa. João 15:3. O que mais? Ela nos salva. A palavra de Deus nos salva. Tiago 1:21. Portanto, despojando-vos de toda impureza. Existe uma condição, né? Se despojar de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra de Deus é poderosa para salvar a nossa alma. Ela nos limpa, ela te limpa. Limpa a tua mente, limpa teu coração. O que mais? Edifica. É claro, né? A palavra de Deus edifica. Atos 20:32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar. A palavra tem poder para edificar e dar herança entre todos que são santificados. Irmãos, como queremos edificar a casa do Senhor? Como queremos edificar aqueles que estão junto conosco, se não for através da sua palavra? A palavra tem poder para edificar. Amém? E a palavra também, não vou esgotar não, tá? Vocês provavelmente encontram mais coisas por aí. Mas a palavra nos qualifica como discípulos de Jesus quando eu permaneço nela. Quando você permanece na palavra, ela te qualifica como discípulo de Jesus. João 8:31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes em minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Vamos ler também o próximo, o 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Discípulo aquele que vive a palavra do Senhor, que permanece na palavra do Senhor. Como eu quero fazer discípulos, eu preciso que aqueles que estão comigo recebam a palavra, para que eles sejam discípulos do Senhor, para que eles vivam a palavra. É muito prático isso que a gente está ouvindo. É a nossa prática, é o nosso dia a dia. Estamos falando de coisas do nosso dia a dia. Amém? Aleluia. Os discípulos necessitam estarem cheios da palavra. E a responsabilidade é nossa de encher com a palavra do Senhor. Falamos também aqui sobre a necessidade de encontro programado. Nós sabemos que precisamos fazer, mas para que tenhamos essas ações, ação de dar a palavra, é necessário programarmos os encontros. Não deixarmos assim, ao acaso, no dia que der para se encontrar, a gente se encontra. Não é sábio
Não é uma atitude de zelo. Precisamos, irmãos, temos a necessidade de programarmos esses encontros, porque o discipulado, cremos e pregamos que é de relacionamento. Só que esse relacionamento não pode só ser lazer e formalidade. Por quê? Porque temos algo a alcançar na vida de cada discípulo. Precisamos formar Cristo neles. Então é necessário que separe um tempo para isso. Amém? Amém. Aleluia. O que requer de cada um de nós é que façamos isso. E foi dado aqui uma orientação que aos novos, se você tem um discípulo novinho, que seja, no mínimo, uma vez por semana. No mínimo. E aqueles que são mais crescidos, de 15 em 15 dias. O mínimo não significa que não pode ter outros momentos, porque senão eles não serão edificados. E não só ter esse tempo definido, mas eu também tenho que ter uma programação de ensino definida. Precisamos definir. Precisamos sentar e colocar. Itamar precisa disso e disso e disso. Vou orar ao Senhor, vou buscar a Deus e vou verificar o que Itamar precisa. Quais são as necessidades de Itamar neste dado momento? Né, Itamar? Discipulador. Então eu preciso sentar para buscar o Senhor e definir. Sem isso, irmãos, vai ficar no improviso. Ou seja, podemos até ter um dia marcado. Mas o que eu vou fazer no dia marcado? Se eu não sei o que eu vou dar, preciso dar a palavra. Mas o que eu vou dar para aquele irmão? Tanto os novos convertidos, como aqueles que já têm um tempo aí de conversão. Amém? Aleluia. Graças a Deus. E o que estudar com os discípulos? Ora, nós temos aí, e somos, e precisamos ser os bons dispenseiros. Temos uma dispensa cheia, só que você precisa encher sua dispensa. Temos uma dispensa enorme. O projeto Fundamento está aí. As apostilas só também nós ainda podemos usar. Eu só preciso saber qual a necessidade de cada discípulo para que eu possa sacar da dispensa e nós, como diz a palavra, como bons dispenseiros de Deus. Irmãos, somos bons dispenseiros. Precisamos tirar da dispensa. O Espírito Santo não vai usar uma dispensa vazia. Ele precisa ter algo nessa dispensa. Vou repetir o texto. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruídos e aconselhados mutuamente em toda a sabedoria. Cada discipulador deverá definir o que estudará com seus discípulos. Cada discipulador deve ter um currículo de acordo com todo o ensino que nós temos. Você tem que fazer um currículo e, na prática, apresentar para o teu líder, para que ele possa fazer
a boa supervisão. E os líderes precisam ter, periodicamente, um encontro com vocês, para que possam supervisionar como está esse cuidado com os discípulos. Se cada discípulo está recebendo o alimento no tempo devido, se eles estão sendo edificados. Então é tremendo isso que Deus tem nos dado, sua palavra, sua estratégia, cuidar de vidas, cada um de nós exercendo o nosso sacerdócio. Não podemos, irmãos, negligenciar tão grande graça que é essa. Sermos cooperadores com Deus. Sermos aquele que o Senhor confiou. É claro que temos a palavra de culpa, mas confiamos no trabalho de cada um de vocês. No meu trabalho, eu também sou discipulador no trabalho de cada um de vocês. Então, todos os irmãos novos e antigos devem estar assistindo aos fundamentos. Para quê? Para que venham se alinhar a mente, confirmar os ensinos dados, para que não haja divergência também. Nos encontros diversos, encontro do discipulado, encontro com o companheirismo, encontro da igreja na casa, na praça, vocês também estarem revisando, tirarem um tempo que vocês julguem seja bom para revisar. E por fim, queria ler Isaías 46, de 9 a 11. Aleluia. Isaías 46, 9 a 11. O Senhor, Ele não desistiu do propósito dele, Ele vai se fazer cumprir o seu propósito. Aleluia. Amém. Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu, diz o Senhor, sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho de Deus, o propósito de Deus, o propósito eterno de Deus, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Irmãos, fomos chamados para participar do que arde no coração do Pai, do que Ele disse, que fará toda a vontade dele, e que o conselho dele permanecerá de pé. Precisamos só sermos diligentes e enxergarmos que é uma honra participarmos disso. Fomos chamados, e é interessante, porque não importa qual o seu grau de instrução. Não importa se você é casado, se você é solteiro, se você é viúvo.
Não importa se você é professor, não importa se você é advogado, não importa se você é pedreiro, não importa se você é dona de casa. Ele te chamou, Ele te vocacionou para esse serviço. Não foi dado por homem nenhum, foi dado por Ele. Por isso, irmãos, precisamos nos dedicar, precisamos buscar colocar essas coisas em prática. Eu creio que o Senhor está trazendo a nossa memória, porque precisamos colocar essas coisas em prática. Nos ajudemos mutuamente no companheirismo. Verifique se seu companheiro tem feito essas coisas. No discipulado, aqueles que são discipuladores e discipuladores, verifiquem, não deixem só a cargo da liderança, mas verifiquem se essas coisas estão sendo vividas. E os líderes, vamos verificar se os irmãos, aqueles que são discipuladores, que têm nos confiado, têm feito aquilo que o Senhor nos mandou fazer, que é o nosso modelo. Dá a palavra. Amém? Aleluia. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por essa comissão, que não se resume apenas, Senhor, de batizar, mas, Senhor, de ensinar a guardar. Deus, em nome de Cristo Jesus, coloca essa carga no nosso coração, Senhor. Coloca, Senhor, também esse sentido de urgência, de estarmos cuidando dos teus filhos, Senhor, com zelo, se gastando, se deixando gastar, até ser Cristo ser formado em cada um. Nos esforçar, Senhor, o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em nós. Senhor dos céus, nos leva, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, a vivermos essas coisas. Amém. Deus abençoe.